Graça e paz, bom dia! Estou aqui hoje para dividir com você parte da palavra de Deus, ou melhor, trazer um pouco mais de informação que possa cooperar para o seu crescimento espiritual, seu desenvolvimento na fé e para que você esteja preparado para responder a qualquer pessoa a respeito daquilo que você crê. Hoje quero falar com vocês a respeito da revelação divina. Tudo o que nós sabemos acerca do cristianismo, aonde que nós buscamos essas informações e como é que nós desenvolvemos na fé. É importante compreendermos isso justamente para que tenhamos todos o mesmo pensamento. Todos nós tenhamos a nossa mente aberta com uma informação mais substanciosa a respeito daquilo que nós cremos. Então eu quero falar sobre a revelação divina. Pois bem, tudo o que sabemos sobre o cristianismo nos foi revelado por Deus. E revelar, a palavra revelar significa tirar o véu e tornar claro para todos. Tem a ver com remover a cobertura e descobrir algo que está encoberto, trazer à tona e deixar claro para que todos tenham um pleno conhecimento acerca daquilo que está sendo dito. Quando Deus fez o homem e o colocou no Éden, Deus o fez segundo a sua imagem e semelhança. Porém, por causa do pecado, o pecado que entrou no mundo pela desobediência do homem a Deus, ele distorceu essa imagem, ele prejudicou isso. Da mesma forma, prejudicou tudo quanto existe em nós. Tudo que existe em nós foi contaminado, completamente contaminado pelo pecado. Seja o nosso intelecto, seja o nosso corpo, a nossa saúde, seja a nossa compreensão acerca de Deus. Todas estas coisas, tudo quanto existe em nós foi afetado, prejudicado pelo pecado. Assim, é importante que nós aprendamos para que não venhamos viver como os demais, discutindo as questões religiosas na superfície. Então, para não ficarmos na especulação, e isso seria fútil, seria tolice de nossa parte, um conhecimento superficial a respeito de Deus, eu venho trazer um pouco mais de exposição se nós desejamos conhecê-lo de verdade. Então, para conhecermos de verdade, precisamos depender daquilo que ele revela de si mesmo. Existem dois livros que revelam Deus. O primeiro é a natureza, e nós vamos ver isso falado pelo salmista no Salmo de número 19. O segundo livro é as Escrituras Sagradas. Para sabermos a sua vontade, a sua lei e para podermos andar em conformidade com a sua vontade, ele nos deu as Escrituras. Ele a institucionalizou para que dela aprendêssemos e pudéssemos viver para a glória do seu santo nome. Então, a Bíblia declara que Deus se revela de várias maneiras. Manifesta a sua glória na natureza e por meio dela, como também revelou assim o Senhor de si mesmo nos tempos antigos, por meio de sonhos e visões dados aos homens, para que os homens soubessem o que Deus desejava que fosse feito. As marcas da providência de Deus se manifestam na história. Revela-se nas Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Senhor. O ponto mais alto da sua revelação pode ser visualizado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele torna-se homem, quando ele se encarna. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, dos versos 1 e 2, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A encarnação nos é apresentada para que se cumprisse aquilo que Deus havia dito ao homem na queda. Embora é importante entendermos que esta manifestação estava na vontade de Deus, antes mesmo de Deus trazer as coisas à existência. Embora a Bíblia fale das diversas maneiras em que Deus se revela, distinguimos dois tipos principais de revelação:
a geral e a especial. O que nós vamos entender por conteúdo geral? Quer dizer, a revelação geral nos proporciona o conhecimento de Deus, ou sabermos que Deus existe, por aquilo, como falei, que está nos Salmos. Esta exposição feita pelo salmista lá no livro de Salmos, aonde ele vai nos dizer o seguinte, que os céus proclamam a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta nas obras que ele fez, no mundo criado por ele. E essa manifestação é tão clara e visível que nenhuma criatura pode deixar de percebê-la. Nenhuma criatura pode deixar de observar as grandezas da criação de Deus. É maravilhoso. Nós não precisamos tirar os olhos de nós mesmos. Se olharmos para nós e vermos a perfeição em como somos constituídos, já é por si motivo de ficarmos maravilhados. Quanto mais observarmos tudo quanto Deus fez, tudo quanto Deus criou para louvor da sua glória. A criação geral, ela revela o poder eterno de Deus e sua divindade. A revelação da natureza, ela nos proporciona uma revelação plena de Deus, não das informações sobre o Deus Redentor que encontramos nas Escrituras Sagradas, mas a revelação de um Deus que se revela naquilo que Ele criou. Nem todas as pessoas do mundo já leram a Bíblia, ouviram o que é a proclamação do Evangelho. A revelação de Deus geral acontece diariamente. Deus nunca fica sem um testemunho de si mesmo. O mundo visível é como um espelho que reflete a glória do nosso Deus e Criador. Que coisa maravilhosa! Saber que tudo quanto nós temos diante de nós revela a grandeza do nosso Deus. Deus é maravilhoso. O mundo é como se fosse o palco, revelando a obra gloriosa do nosso Deus. Ele é o ator principal, que aparece no primeiro plano e no centro. Nenhuma cortina pode fechar-se para obscurecer a sua presença. Basta um olhar de relance na criação para se perceber que a natureza não é sua própria mãe. Não existe a tal mãe natureza, claro que não. A natureza em si mesmo não tem poder para produzir qualquer coisa que seja, qualquer tipo de vida. A palavra de Deus nos fala que todas as coisas são sustentadas pelo poder de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3 e 4, aonde nos revela que toda coisa existente, tudo quanto existe, é sustentado pelo poder do nosso Deus. A natureza em si é estéril, mas é Deus quem a faz produzir. O poder de produzir, com certeza, reside no autor, no consumador da nossa fé, naquele que criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus, o nosso Deus. Colocar a natureza como fonte de vida é confundir a criatura com o Criador. Se nós olharmos, a Bíblia, ela nos repreende se tivermos tal ação. Sim, Paulo vai escrever em Romanos que os homens amaram mais a criatura do que o Criador. É importante, nós não podemos confundir a criatura com o Criador. Deus é o Criador. Todas as formas de adoração da natureza, portanto, são atos de idolatria e são abomináveis a Deus. Quando a pessoa deixa de adorar a Deus, reconhecer a grandeza da sua glória e passa a achar que Deus é tudo e tudo é Deus e por isso tudo deve ser adorado, essa pessoa ela está em pecado de idolatria e fazendo mal diante de Deus. A idolatria em si, ela não é tão somente adorar as imagens de escultura, mas é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Deus, ele é o centro da nossa adoração.
à luz da força da revelação geral porque abrange tudo quanto foi criado, todo ser humano sabe que Deus existe. O ateísmo, que é aquele que não acredita em Deus, envolve a negação total de algo que é reconhecido como verdadeiro. Por isso, a Bíblia diz: o insensato no seu coração diz, não há Deus. Está lá no livro de Salmos, Salmo de número 14, e o primeiro verso do Salmo. Quando as Escrituras tratam tão severamente o ateu, chamando-o de insensato, elas estão fazendo um julgamento moral dele. Ser insensato, em termos bíblicos, não significa ter pouco entendimento ou falta de inteligência. É ser imoral, pois ele tem se corrompido. O verso 2 nos traz essa verdade. Diz: o insensato no seu coração não há Deus. E o outro verso fala: por isso ele comete as atrocidades. Como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a negação de Deus é o máximo da loucura. Então, para não ficar nas minhas palavras, diz assim o Salmo de número 14. Diz: o insensato no seu coração não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a palavra nos diz ainda na sequência que todos extraviaram. Semelhante aos insensatos, nós encontramos muitas outras questões. O agnóstico, o agnosticismo, ele nega a validade da revelação geral. Porém, é menos berrante que o ateu. Ele não nega terminantemente a existência de Deus. Pelo contrário, ele declara que as evidências são insuficientes para se decidir de maneira ou de outra quanto à existência de Deus. Prefere suspender seu julgamento, deixando o tema da existência de Deus uma questão em aberto. Não é menos abominável para Deus do que o ateísta militante. Para qualquer pessoa, porém, cuja mente e coração estão abertos, a glória de Deus é maravilhosa de se ver. Desde os bilhões de universos no firmamento, até as partículas subatômicas que formam a menor das moléculas, nos revelam como o Deus que nós servimos é incrível. Deus, ele governa sobre todas as coisas e não tem coisa que não esteja sob o seu controle, desde as maiores até as menores. Que você possa meditar, anotar, e anotando você possa se nutrir de mais informação para fortalecer a tua fé dia após dia, até o dia de Cristo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.